Shalom, tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Eu sou o Mauro, pastor e líder do ministério Chamados pelo Fogo. Seja bem-vindo a este canal. E você está então no Maná Diário. E no Maná Diário estarei trazendo um estudo muito simples, mas objetivo, lendo a carta na verdade de Neemias. E essa carta é um exemplo muito claro de como ser um intercessor. Neemias foi um exímio intercessor, naturalmente exercendo o papel de orar e clamar e suplicar pela nação de Israel. Aí eu te pergunto, você tem sido aí um intercessor da sua família? Você fala, Mauro, talvez eu não sou intercessor. Sim, mas você porque a intercessão é um chamado. Mas você tem sido um exímio orador, ou aquele que clama pela sua família, pela sua casa, pela empresa que você trabalha, ou na empresa que você possui, ou você tem suplicado ao Senhor, Deus Todo-Poderoso? E Neemias é um exemplo clássico de um intercessor, daquele que suplica, que pega. O que é ser um intercessor? É aquele que pega uma causa como se ela fosse sua. Depois você pode estar entrando então na playlist e tem lá sobre intercessão. Mas eu quero estar falando então sobre intercessão, naquele que deseja ser intercessor, naquele que é. Eu estarei falando um pouco sobre intercessão, falando só sobre Neemias, somente lendo a carta de Neemias para nós. Então vem comigo que nós vamos juntos aprendermos um pouco mais e relembrarmos sobre quem foi Neemias, o que ele fez. E se você conhece algum intercessor, compartilhe com ele, para que ele também venha ser abençoado, agraciado e venha ser renovado pela graça, misericórdia e favor do Senhor. E essa é uma área que eu amo muito e sou apaixonado, que é ser amigo do Espírito Santo. É falar com Ele, conversar com Ele. Esse é o papel do intercessor. Não tem dia, não tem hora. A todo momento. Como qualquer outra pessoa, tem liberdade de falar com Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Então vamos lá. Neemias, livro de Neemias. Vamos então ao capítulo 1, a história de Neemias. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu vi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então observe que para quem aí tem um chamado para intercessão, ou para aquele que gosta de orar, a primeira coisa é: toda informação virá até mim e até você. Nós teremos então conhecimento da situação. Ela vem até nós. Você não precisa ir até a situação. Quando você ouve um burburinho, você não precisa ir lá. A informação ela vem até você. É o próprio Deus que vai permitindo que a situação venha. E aquilo vai nos mover por dentro, vai mover a nossa alma, vai nos constranger. Nós teremos aí um coração de compaixão. Nós seremos envolvidos. Nós vamos envolver nosso espírito, nossa alma e até o nosso corpo será envolvido nessa batalha, nessa guerra. E o intercessor, ele não se conforma quando ele ouve a notícia. Ele não leva para o lado pessoal, emocional, não.
mas ele se sente constrangido, ao mesmo tempo impelido a fazer alguma coisa. É óbvio que você vai chorar, vai. Neemias aqui, o que ele fez? Quando recebeu a notícia, quando você receber a notícia, o que nós temos que fazer? Sentar e chorar. Não diante dos homens, mas diante do Deus Todo-Poderoso. Passou dias se lamentando diante do Senhor, jejuando e orando diante de Deus. Não é diante dos homens, porque os homens não vão resolver. Os homens vão querer dar um jeitinho. Ah, não, porque eu vou em alguém que tem uma certa influência em X coisa, ou tal relacionamento vai me levar a isso, aquilo, que pode me ajudar. Não foi isso que Neemias fez. Ele tinha acesso, mas o que ele fez? Ele foi chorar diante daquele que tudo pode resolver. Ele foi se lamentar diante daquele que tudo pode fazer, aquele que tem todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. É isso que o intercessor, aquele que ora, tem o chamado à oração. E o que ele tem que fazer não é simplesmente ficar fazendo picuinha, não é ficar simplesmente discutindo X coisas, se está certo, se está errado. Esse não é o papel do intercessor, não é discutir, vou repetir, não é discutir se está certo ou se está errado. O papel daquele que é o intercessor é clamar diante do Senhor, é se expor diante do Senhor, é se colocar no lugar, não é ficar imaginando coisas, não, mas é diante do Senhor. Vou repetir, quando ouvir essas coisas, preste bem atenção, você vai ouvir. Vou repetir, a situação virá até você, se já não veio até você, seja quem for, seja um líder, seja um pastor, um bispo, um apóstolo, seja o que for a situação, ela virá até o intercessor. Se ela veio, a informação veio até você, é porque Deus está confiando a nós, preste bem atenção, confiando a nós que nós vamos pleitear essa causa diante dele, porque o Senhor ele vai reagir diante da nossa reação, ele vai reagir diante da nossa ação. Então a nossa primeira ação é: quando eu vi essas coisas, sentei-me, começou a pensar e chorou, ponto. Passei dias lamentando, só lamentando? Não, jejuando e orando ao Deus dos céus, que tudo vê, que tudo sabe e sabe como resolver. Mas o Senhor precisa de alguém, pessoas que supliquem pela misericórdia dele. Então a lição de hoje para nós é: a situação virá até nós, queira nós ou não queiramos ou não. Quando o Senhor vê em nós um coração desejoso de servir o reino, eu estou falando aqui sobre o reino, não estou falando sobre uma placa de igreja, sobre uma instituição. Eu estou falando agora de o intercessor, aquele que tem o chamado à oração. Ele trabalha diretamente para o Deus Todo-Poderoso, ele responde diretamente ao Deus Todo-Poderoso, porque há situações que não adianta você simplesmente questionar. O intercessor, aquele que ora, ele não questiona as pessoas, mas ele vai diante de Deus, que tudo pode fazer e resolver. Amém? Então que o Senhor ministre o seu coração, e até terminar eu estarei lendo todo Neemias, estarei aqui comentando com vocês sobre quem é o intercessor, para que ele veio. Então Neemias é um exímio intercessor diante de Deus, e esse aqui serve como base, como referência para todo aquele que gosta de orar, clamar, suplicar, interceder. Lembrando, o intercessor não intercede só porque ele quer interceder e porque ele sabe interceder.
Ele só vai interceder quando Deus trouxer a situação diante dele. O que ele vai fazer então? Primeiramente, antes de qualquer atitude, ele vai se quebrantar. Ele vai sentir as dores na alma, a aflição daqueles que estão lá, aprisionados, presos por alguma situação, seja lá o que for. Não importa se é no espírito, na alma, no corpo, não importa, a situação virá. E nós vamos nos quebrantar então diante do Senhor e suplicar direcionamento dele. Amém? Então vamos orar. Se você tiver alguma dúvida, coloque aí embaixo. Mauro, eu tenho dúvidas sobre isso nesse texto. Tá bom, meus queridos? Aí nós vamos avançando dia após dia. Vamos orar e vamos estar suplicando pela vida da pastora Miriam, que me mandou um pedido e já estou orando, mas vamos orar aqui juntos pela pastora Miriam, que vai estar representando cada um que está nesse caderno de oração, orando pela família dela que passou por um acidente e para que a graça do Senhor complete a boa obra nessa família, como cada um que está aqui nesse caderno de oração. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, eterno Pai, o Senhor é bom, o Senhor é bom demais. Ó Deus, e não há como o que fazermos para poder agradecer a tão graciosa bondade, favor, misericórdia sobre nós. Obrigado porque nós temos livre acesso ao Senhor. Nós podemos falar, eu posso falar com o Senhor a qualquer momento, a qualquer instante. Tudo por causa do seu Filho, Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho. Senhor, eu coloco diante do Senhor cada pedido que está aqui, Senhor. Cada solicitação de pedido que está aqui, representando a pastora Miriam, representando aqui a sua família e cada um que está nesse caderno de oração. Pai, complete a boa obra que o Senhor mesmo começou na vida dele. Senhor, repreenda agora todo espírito de engano, toda malignidade que vem para tirar paz, tirar alegria, para roubar felicidade, roubar bens materiais, bens emocionais. Ó Deus, tudo aquilo que na verdade vem querendo nos distanciar do Senhor. Talvez muitos estejam perguntando: onde está o Senhor? Ou onde estava o Senhor? O Senhor está no mesmo lugar, no mesmo trono, com seus olhos abertos, com seus ouvidos atentos ao nosso clamor. Senhor, eu suplico agora a tua misericórdia e o teu favor sobre a pastora Miriam e a sua família e todos aqui, Senhor, que estão neste caderno, aqueles que colocam seus pedidos também nas redes sociais. Senhor, alcance cada um deles, Senhor, aonde chegar a minha voz, que não seja minha voz, mas seja a tua voz, trazendo um alento, ó Deus, trazendo bálsamo, trazendo alívio, o refrigério no espírito, na alma e no corpo, Senhor. Pai, essa alma que está abatida, angustiada, atribulada, Senhor, que a paz que excede razão invada este ambiente, invada esta casa, essa empresa, este negócio. Toda confusão, toda murmuração caia por terra no nome de Jesus. Que se cale toda boca maldita. Senhor, Tu és poderoso para fazer muito mais do que imaginamos e pensamos. E eu coloco diante do Senhor também, ó Deus, esse livro que estarei lendo aqui pelas manhãs, sobre o livro de Neemias, que vai nos acrescentar muito, Senhor. Vai nos ensinar ainda mais como sermos intercessores, como sermos aí verdadeiros homens e mulheres que clamam ao Senhor por misericórdia, pelo Teu favor, por aquele que está abatido, angustiado, por aquele que não tem força para orar. Eu coloco também diante do Senhor o Fábio, Senhor, e a sua família, os seus filhos, Senhor, entra com providência sobre a vida deles. O Senhor sabe como resolver toda e qualquer situação. E a Tua palavra diz que onde abundou o pecado vai superabundar a graça do Senhor. E a Tua palavra diz que agindo o Senhor, quem impedirá? Quem impedirá, Senhor? Senhor, reverta todo o quadro, toda a situação. Deus, aonde o homem coloca um ponto final, o Senhor pode colocar uma vírgula, escrever uma nova história, Senhor. Eu suplico ao Senhor que seja quebrado no reino do Espírito toda artimanha, todo projeto para destruir famílias. Senhor, entra com perdão, entra com o Teu amor, com a Tua misericórdia, Senhor. É que eu suplico ao Senhor, ó Deus, no nome do Cristo, do Deus vivo.
Que o Senhor abençoe a sua sexta-feira, que o Senhor abençoe o seu final de semana também. Estarei também orando às 18 horas para que a graça do Senhor abençoe o seu final de semana. Se você ainda não é inscrito, torne-se inscrito. Se inscreva aí, torne-se membro patrocinador deste canal para que possamos ir ainda mais longe e abençoar ainda mais pessoas. E não esqueça de deixar o seu joinha. Então um dedinho aí assim, ó. Entre lá, clique lá, tá bom? O YouTube vai entender que é importante e vai compartilhar com milhares e milhões de pessoas que serão alcançadas pela graça do Senhor. Deus abençoe, Deus te guarde e até a tarde às 18 horas, permitindo o eterno Deus. Tchau!